Boa tarde, quarta-feira, dia 4 de agosto, mais uma edição do programa Conecta, ao vivo aqui pela TVA e pelo nosso canal no YouTube. Comigo, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Hoje, como a maioria das pessoas já tem conhecimento, a gente vem tratando isso aqui no Conecta. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, foi antecipada a votação da reforma dos servidores estaduais de Santa Catarina. Às 2 horas da tarde começa a sessão e o que aconteceria às 4 da tarde vai acontecer às 3 horas da tarde. O Marcelo vai explicar melhor para vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando, como que essa reforma será votada hoje em plenário. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho da reunião da Comissão de Saúde que aconteceu nesta manhã aqui no Parlamento Catarinense. Teve a reunião da comissão e teve também uma audiência pública relacionada à questão do INSS, a falta de atendimento, a falta de profissionais para atender as pessoas que buscam o INSS, seja de forma online ou seja de forma presencial. Na Comissão de Saúde, nós tivemos 2 projetos que foram apreciados e aprovados pelos membros da comissão, né, Marcelo? Um diz respeito à garantia de vagas para mulheres, é isso? Isso é um projeto, Suelen, do deputado Ismael dos Santos, que pretende reservar vagas para mulheres vítimas de violência doméstica nos concursos que forem realizados, aliás, nos processos seletivos realizados quando houver contratação de mão de obra terceirizada para a administração pública estadual. Ou seja, não é para toda a economia como um todo, é específico para a contratação de servidores terceirizados para a administração pública estadual. Né? Na realidade, esse projeto foi da Comissão de Trabalho, né? Nós tivemos 2 reuniões de comissões, uma da Comissão de Saúde e uma da Comissão de Trabalho. Isso. Que foram hoje de manhã. Essa foi da Comissão de Trabalho. Esse projeto, Suelen, ele estabelece que o percentual mínimo de reserva de vagas será de 5%, restritos a contratos onde houver a contratação de mais de 30 trabalhadoras para o serviço público estadual. O projeto passou pela Comissão de Trabalho e agora segue para a Comissão de Direitos Humanos antes de chegar ao plenário. Na Comissão de Saúde foi aprovado um projeto de lei que estabelece como prazo máximo o número de 60 meses para o laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista. Esse projeto foi relatado pelo deputado José Milton Schaefer e é de autoria do deputado estadual Felipe Estevão. Outro projeto que também foi aprovado na Comissão de Saúde trata de uma discussão futura sobre fibromialgia, né, Marcelo? Específico com a região de Concórdia, é um grupo de pacientes que sofrem de fibromialgia lá em Concórdia. O objetivo é debater e encaminhar questões relacionadas ao tema fibromialgia, bem como discutir diretrizes de uma política estadual de proteção às pessoas que sofrem desse problema. Haverá, portanto, uma reunião futura com esse grupo de pacientes de fibromialgia para discutir essa questão, reunião que será feita pela Comissão de Saúde em data ainda a ser marcada. E a Comissão de Saúde promoveu ainda na manhã de hoje, desta quarta-feira, uma audiência pública que discutiu a questão do INSS. Essa audiência pública contou com representantes tanto da Câmara Federal, quanto de sindicatos, quanto da própria entidade, o INSS, e, claro, representantes aqui do Parlamento Estadual. A questão é o atendimento, a falta de atendimento, a falta de agilidade e às vezes a pessoa não consegue nem ser atendida, seja de forma online, seja de forma presencial. A gente percebeu, né, Marcelo, que isso vai ter que ser encaminhado de alguma forma para a realização de concurso público, para um acompanhamento mais direto, mas tem que ser a nível federal, né? O importante agora, Suelen, é que haja essa mobilização da Assembleia em conjunto com a Frente Parlamentar Catarinense, os deputados federais de Santa Catarina em Brasília, para que ocorra essa mobilização, não só no intuito de realização de concurso público para a contratação de mais servidores por INSS para agilizar o atendimento aos beneficiários, mas também de criar mecanismos para que o acesso às ferramentas digitais que são disponibilizadas pela Previdência Social para atendimento dos segurados seja melhor. Porque foi o que o deputado Neudi Sarita disse ontem. Essa transição do analógico para o digital, ela é inevitável. Porém, nós temos ainda muitas pessoas que têm dificuldade em utilizar tablets, smartphones, esses dispositivos móveis para realizar operações que elas estão acostumadas a realizar presencialmente. Portanto, a necessidade também de se focar nisso, ou seja, facilitar essa transição para o segurado para que ele não tenha dificuldades
além das que já tem já de demora no atendimento em muitas ocasiões. E na verdade, né, Marcelo, é um momento difícil porque muitas pessoas ainda estão lidando com as sequelas da Covid-19 e precisam, né, desse direito que lhes é garantida para continuar se mantendo sua família e não consegue nem sequer acessar a chamada entrevista para apresentação de atestados, né? E esse problema na Previdência Social, infelizmente, não é recente, é um problema já antigo. Tanto que em 2019, antes de estourar a pandemia, nós tivemos a convocação por parte do governo federal de uma verdadeira força-tarefa com servidores aposentados, até com militares, para auxiliar no atendimento, para tentar desafogar a fila de espera pela concessão de aposentadorias, que estava muito demorada. Veio a pandemia, a situação não mudou muito, mas a tendência é que agora que a coisa volte ao normal, nós tenhamos aí esse problema novamente. Exatamente, Marcelo. As coisas estão voltando ao normal. Claro que não tem um prazo, um fim para a pandemia da Covid-19. De qualquer forma, as pessoas precisam desse atendimento. E o Parlamento Catarinense, como o Marcelo falou, está se mobilizando junto à bancada federal catarinense para tentar propor aí um atendimento mais otimizado e, de repente, a realização de um concurso público para que mais pessoas possam ofertar esse atendimento aos pensionistas e aposentados e às pessoas que têm necessidade de atendimento no INSS. E a gente agora vai dar uma paradinha aqui no plenário e vamos direto à Diretoria de Comunicação Social, saber como que estão as redes sociais da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira com o Rony. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, você que nos acompanha, Marcelo também, boa tarde. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa os 40 deputados estaduais que são bem ativos nas redes sociais. E todos os dias aqui no Conecta, a gente traz o quadro Deputado na Rede, que destaca aí o trabalho parlamentar. E hoje a gente tem o deputado Gerry Comper, que nas redes sociais dele destaca uma moção aprovada aqui na Assembleia Legislativa de apelo ao presidente da República para que sejam incluídos nos grupos prioritários da vacinação da Covid professores de cursos livres, cursos de línguas, cursos profissionalizantes, que também esses profissionais, né, que lidam diretamente com o público também sejam incluídos. Se você quiser saber mais sobre esse tema, sobre esse debate aí que o deputado Gerry levanta, acesse lá o Instagram dele, o @deputadogerry. Nas redes sociais da Assembleia Legislativa, nos perfis do Twitter, do Instagram e também do Facebook, a gente está destacando a série especial da TVA que chama Donas de Si, que conta a história aí de mulheres que sofreram violência doméstica, né? E que hoje já se recuperaram e levam uma vida aí de superação. Na segunda reportagem, a gente traz a história da Maria da Penha, que dá nome à lei federal, né? Que é um marco aí na proteção das mulheres aqui no Brasil. Então, se você quiser acessar a reportagem, a gente tem um teaser lá nas redes sociais com um link para o nosso YouTube. Você confere aí a série Donas de Si, que é uma produção especial aqui da TVA e também remete aí à última campanha da Assembleia Legislativa. E falando em YouTube, vocês já tocaram aí na questão da reforma da Previdência. Hoje a gente vai ter ao vivo a transmissão pelo nosso canal dos debates, enfim, das discussões do plenário sobre a reforma da Previdência dos servidores estaduais. E estão todos convidados a acompanhar esse importante debate aí que vai acontecer hoje à tarde aqui no Parlamento. É só acessar lá no YouTube, @Assembleia SC. Vou voltando com vocês aí, Suelen e Marcelo. Um abraço. Um abraço, Rony, muito obrigada. E só para comentar, a gente acabou de receber aqui que as equipes, né, o pessoal mobilizado da Segurança Pública, da Educação e da Saúde estão acompanhando a gente agora ao vivo pelo canal do YouTube. Então, se você que é servidor, você que está interessado nessa importante discussão que vai acontecer hoje aqui no plenário, você pode acessar o link do YouTube para acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E o assunto que hoje, né, ganha toda a atenção aqui no Parlamento Estadual e em toda Santa Catarina é a reforma da Previdência. O relatório aprovado ontem na reunião das 3 comissões, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço Público, será apreciado e votado hoje em plenário. É isso, né, Marcelo? Isso, Suelen. A proposta de emenda à Constituição e o PLC são textos extensos, densos, que devem demandar alguma discussão. E de, às vezes, grau de dificuldade de entendimento, principalmente para a gente que é leigo no assunto.
Por isso, nós preparamos aí algumas informações dos principais pontos desta reforma para que você possa acompanhar. Começando pela questão da novidade que foi estabelecida. 62 anos, melhor dizendo, para a mulher, 65 anos para homem, 25 anos de contribuição, 10 anos no efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Isso para quem entrar no serviço público após a promulgação da reforma. Então, quem entrou anteriormente não entra nessa regra? Não entra nessa regra, mas tem as regras de transição que nós vamos falar depois. Para os professores, idade diferenciada. Professores, policiais civis, policiais penais têm idade diferenciada. Os professores, 57 anos mulher, 60 anos homem, havendo exigência de tempo de contribuição, tempo de serviço público executado e também exercício no cargo efetivo para qual for concedida a aposentadoria. Os servidores que são expostos a situações insalubres, atividades que são realmente que podem prejudicar a saúde, também tem uma condição diferenciada, 60 anos para homem ou mulher, 25 anos de contribuição e efetiva exposição a esse agente que provoque problemas na saúde e outros tempos como 10 anos no efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo efetivo que for concedida a aposentadoria. Servidores civis da segurança também tem situação diferenciada em termos de idade. Policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares periciais, policiais penais e agentes de segurança socioeducativo. 55 anos homem e mulher, 30 anos de contribuição e 25 anos no exercício efetivo do cargo. Servidores com deficiência também tem uma situação diferenciada. E aí, isso vai depender muito do grau de deficiência. Existe uma legislação que rege sobre deficiência grave, média, leve. Na verdade, a gente está apresentando um resumo aqui para vocês. O teor da lei é um pouco mais denso, um pouco mais aqui, uma forma resumida para você que está nos acompanhando tentar entender um pouco, né, Marcelo? É bem complexo, inclusive isso que a gente está apresentando aqui, Suelen, pode eventualmente ter algum equívoco, porque tem muita situação ali que é complexa quando você vai ler o projeto de lei. Às vezes pode ser especificado para cada caso, né, Marcelo? E tem situações que você precisa recorrer a outra legislação para compensar alguma coisa, né? Por exemplo, essa questão do grau de deficiência do servidor é uma outra legislação que rege o que define o grau de deficiência. Inclusive tem apresentação de relatório médico, uma série de coisas, né? Os servidores com deficiência, então a gente já acompanhou, tem tempo diferenciado. E como fica a questão do cálculo da pensão? Esse é um ponto importante de alteração da reforma da Previdência, né? Nós temos a cota familiar de 60%, que foi aumentada de 50% para 60%, inicialmente era 50%, passou para 60%, acrescido de 10% por dependente até o limite de 100, é o que nós falamos ontem. Ou seja, se é 60, no máximo 4, porque daí somando 60 com 40 dá 100%, E o dependente necessariamente não é um filho, pode ser de repente um pai ou uma mãe que dependa desse servidor que vier a falecer. Lembrando que há situações diferenciadas na questão do cálculo da pensão. Se for um dependente com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor será de 100% da aposentadoria até o teto do INSS, 6.400 e alguma coisa. Que é o teto hoje. Isso. E para quem ganha acima desse teto, o servidor que ganha acima desse teto, volta aquela regra anterior, cota familiar, né, mais 10% por dependente. Policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, ou seja, servidores do IGP da Polícia Civil e parte da Polícia Penal, que morrerem no exercício do cargo, os seus dependentes terão a pensão 100%. 100% do que ele recebia. Tipo, ele recebia 100%, morreu no exercício do cargo, vai continuar ou o dependente sofreu uma recebendo. violência, uma situação um acidente. Em função do cargo, recebe 100% o dependente, no caso, a pensão. O cálculo da aposentadoria também foi especificado nessa reforma, tem 3 situações. A primeira já está prevista na Constituição, que diz respeito àqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Eles têm direito a 100% do salário antes da aposentadoria como benefício, ou seja, o último salário que ele recebeu vai ser a aposentadoria dele. Quem entrou depois de 2014, aliás de 2004, né, 1º de janeiro de 2004 até 1º de janeiro de 2022, vai ter direito à média aritmética de 80% dos maiores salários de período de contribuição. Então, faz uma média dos maiores que ele recebeu no tempo que ele trabalhou. 80% desses maiores. Dessa soma. E aí vai se extrair daí. Não vai ter, por exemplo, a integralidade que quem entrou antes de 2003 2003 tem. E para quem ingressar depois de 1º de janeiro de 2022,
os novos servidores, aí será a média aritmética simples de 100% de todo o período contributivo, ou seja, não vai ser mais pelo maior salário. Não conta os maiores salários, é uma média média geral. Todo, a média geral daquilo que ele contribuiu. Esses aí são os pontos principais, né, da reforma, mas nós temos também as questões das regras de transição, que são bem complexas, policiais civis, professores, servidores em geral terão regras de transição, e aí você pode ter tanto a questão da soma dos pontos, quando você tem que somar tempo de contribuição e tempo de idade para atingir uma certa pontuação, ou pedágio. O que é o pedágio? A pessoa atinge determinados tempos que são exigidos, idade mínima, tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício do cargo público, mas falta tempo. Aí ela tem que pagar um pedágio de 50%. Isso está tudo na reforma. Tudo na reforma, que vai ser apreciada, né, Marcelo? Começa agora a sessão às 2 horas da tarde. A ordem do dia, que começa geralmente às 4 da tarde, vai ser antecipada para as 3 da tarde, quando a reforma, que o Marcelo fez um breve resumo aqui, vai realmente ser votada pelos 40 parlamentares, né, Marcelo? E na agência L, a gente vai ter todos os detalhes a respeito dessas mudanças que vão ser aprovadas mais tarde. A gente imagina que vai ser aprovada aqui no plenário. Sim, a proposta pode ser aprovada ou não aprovada. A gente vai acompanhar e saber de todo esse andamento a partir das 3 horas da tarde. Você acompanha no site da Assembleia, onde tem as matérias da equipe da Agência L, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Se você quiser acompanhar ao vivo do seu smartphone ou no seu computador, acesse o nosso link no YouTube. Até mais. E a gente volta ao vivo daqui a pouco com mais informações.